ficou para mim mostrar a Polícia Federal. Eu não quero vir aqui num congresso de informática, né, num evento de informática com pessoas que saibam informática, para falar de crime cibernético na parte técnica. Nem vou conseguir. Eu estava ali atrás, 90% das coisas que foi falado aqui eu não entendia absolutamente nada, né? Eu falei, meu Deus do céu, que língua é essa que essas pessoas estão falando que eu não estou entendendo? Mas eu vou falar da parte jurídica. Como a Polícia Federal atua no crime cibernético. Por quê? Só para posicionar vocês, a investigação na polícia, ela funciona com o delegado e com os seus auxiliares, agentes, escrivães, papiloscopistas e o perito. E o perito saca de informática, sabe de informática, sabe muito de informática. O delegado estuda 5 anos direito. E depois que entra para a polícia, estuda direito penal, né? Então, é muito mais específico. Então, não dá para ficar falando aqui da parte técnica. Vamos falar da parte jurídica. Então, vamos lá. Como a Polícia Federal atua no crime cibernético? Tá? A primeira coisa que a gente tentou fazer é o seguinte: é novo, é técnico, é complicado e os números são inimagináveis. Eu quero que vocês guardem um número: 90 mil inquéritos policiais. Esse é o número de inquéritos, de investigações que a Polícia Federal tem hoje. Isso ocupa mais ou menos 50% do nosso tempo. Os outros 50% a gente usa para ficar criando os nomes das nossas operações. São os nomes legais pra caramba. São bem criativos, né? Tô brincando, gente. Tô brincando. Já tem um livro lá. Só você abrir o livro. Tá lá. Hoje é essa daqui. Vai. Tá? Então, 90 mil inquéritos policiais. Como a gente vai trabalhar isso? Tá? Ó, a CPI da pedofilia falou que tem que ter um serviço específico de crime cibernético. Aí vamos ver a quantidade de crime cibernético que tem. E você dá de cara com números, como eu falei, inimagináveis. Eu vou falando aqui alguns no decorrer da nossa palestra. Então, quando nós começamos, o nosso principal produto, né, de matéria de atuação era a Caixa Econômica Federal. Porque o primeiro crime que a gente foi se preparar para atuar foi o crime de internet bank e o crime de cartão clonado. Tá? Por que isso? A gente tinha que se preparar antes de receber todo o aparato que vem, porque os ataques de negação estão acontecendo, os defacements estão acontecendo. Todos aqueles ataques que, segundo o CERT, relata que são 2.000 ataques às redes de governo por hora, dá 17 milhões mais ou menos por ano, para o direito penal é uma tentativa de fraude, uma tentativa de ataque, uma tentativa de crime que deveria ser investigado, tá? Pelo princípio da obrigatoriedade. Então a gente falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se organizar. Por que se organizar? Porque nós temos, como eu falei, 90 mil inquéritos policiais. Só a Caixa Econômica Federal, em cartão de crédito e internet bank, são 160 mil fraudes por ano. 160 mil fraudes. No projeto de lei do senador Eduardo Azeredo, que agora é deputado, previa, e a gente trabalhava com isso, porque estava ainda como projeto de lei, e depois esse artigo não vingou, qualquer infração penal, qualquer crime cibernético praticado em mais de um estado era atribuição da Polícia Federal. E aí, a clonagem de cartão, o internet bank, ele é feito assim. Você está num estado e você ataca uma conta de outro estado.
ou de outro país, né? Mas no nosso caso seria Estado. E aí nós fomos procurar quais são os números disso daí, porque a gente ia pegar, além da Caixa Econômica Federal, a gente ia pegar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, HSBC, qualquer banco. E nos deparamos com um número da FEBRABAN de 1 milhão de fraudes por ano. Então você sai de 90 mil inquéritos para 1.160.000 inquéritos por ano. Então a gente tinha que se organizar. Se organizar como? Conversando com os nossos parceiros, com a Caixa Econômica Federal, tá? E com o Ministério Público Federal e com a Justiça Federal. Não dá. É impossível. O princípio da obrigatoriedade, do jeito que muitos policiais, muitos procuradores e muitos juízes entendem que tendo a notícia de um crime, tem que se instaurar uma investigação formal. Essa investigação formal, que tem prazo, que é o inquérito policial previsto logo no início do Código de Processo Penal, essa investigação formal, ela inviabiliza o país. Ela inviabiliza o país. Como? É só você colocar em números. Eu tenho 90 mil e de uma hora para outra eu passo a ter 1 milhão, cerca de 1.200.000 inquéritos policiais. Não dá. Tá? E os números vão aumentando. Como não existe previsão para o crime cibernético, foi falado aqui pelo colega do Rio Grande do Sul, foi falado pelo Dr. Capanema, como não existe especificamente o crime cibernético já tipificado, nós utilizamos o artigo 256, tá? Que é atentar contra a segurança e funcionamento, quer dizer, um crime de mais alta tecnologia. O artigo 266, que é interromper, perturbar serviço telefônico, né, telegráfico, radiográfico ou qualquer outro. Mas, principalmente, nós começamos com o furto, como eu falei, nos preparando para o Internet Bank. Então, a gente atua, a gente dá de cara no nosso dia a dia com amadores, com hackers, com crackers, com grupos de pressão, crime organizado, terrorista e contra estados. A Polícia Federal vai só até o crime organizado. A partir daí entra o Exército, né? Porque o Exército tem todo aquele aparato que foi colocado aqui pelo Tenente-Coronel, né? Tem o Centro de Guerra Eletrônica e, em guerra declarada, ele tem a autonomia para poder utilizar, para poder agir. Hoje a gente não imagina o Exército na rua, num evento, mesmo num grande evento, e fazendo uma investigação. Imagina o Exército cumprindo um mandado de busca e apreensão. Isso a gente não imagina. Mas em caso de guerra declarada, quem vai atuar é o Exército. Então a polícia vem até o crime organizado. E por que eu falo amadores? Vocês têm mais conhecimento técnico do que eu para saber isso. Antigamente, um hacker, ele tinha um conhecimento de computação excepcional. Hoje, você entra na internet, bota num buscador, coloca lá que você quer uma ferramenta para fazer um ataque de negação de sistema, você encontra. Você coloca que você quer um programa para fazer uma busca de uma senha, um phishing, qualquer coisa, você encontra. Né? E já está pronto. Então, você não precisa de muitos conhecimentos técnicos para fazer isso daí. Com pouco conhecimento você faz. Né? Foi até engraçado, na Rio+20, eu vou até falar da Rio+20 no final, mas na Rio+20 nós identificamos uma pessoa, um hacker, que queria fazer lá o ataque contra o site da Rio+20, e eu precisava identificar a casa dele. Né? Então, eu mandei uma equipe para ir na casa dele. Na hora que a viatura passou, ele já começou a falar: a casa caiu, a casa caiu. Falar no Twitter, né? Ele ficou desesperado e sumiu, o garoto. Sumiu. Não sei se ele ia fazer alguma coisa ou só estava ali de brincadeira, mas é um amador, porque, né, a gente só passou na frente, pô. A gente não fez nada, né? Não estava nem de preto a galera. Nós formamos
15 grupos especializados em combate a crime cibernético, principalmente nas cidades onde serão sede da Copa do Mundo, aproveitando para que em 2014 a gente possa atuar nesse evento. Também nós começamos a compor a rede da Interpol 24/7, a gente já tem alguns protocolos muito bons de cooperação internacional, tá? A gente já tem com a Microsoft, com o Facebook, com o Twitter, que dá uma resposta muito legal. Em matéria de cooperação policial, o tempo é ótimo, tá? Já recebi coisa com 2 dias. Em matéria jurídica, isso é excepcional, isso é um tempo maravilhoso, tá? Em matéria de crime virtual, isso é uma eternidade. É uma eternidade. Você está vendo que o cara vai cometer o crime, que ele vai cometer o ataque, você precisa de todas as identificações dele, 2 dias depois você recebe a resposta. O Rio+20 foram 2 semanas apenas, e aquele período de chefe de Estado ali foram 3 dias somente, né? Como nós recebemos na sexta-feira, os chefes de Estado já tinham ido embora. Se era para ter feito, iria acontecer, tá? Mas nós conseguimos identificar, 2 dias depois a gente já tinha resposta. Ótimo, maravilhoso, não aconteceu nada. Mas a gente precisa diminuir esse tempo. Então a gente precisa de informação, capacidade de ação e reação aos ataques cibernéticos, proatividade e preparação técnica operacional. Na Polícia Federal, nós temos somente um cargo que prevê uma especialidade técnica, que é o cargo de perito. Então, o cargo de perito, ele é subdividido. Você tem perito em informática, você tem perito contábil, você tem perito engenheiro, e cada um trabalha dentro da sua especialidade quando dá. Quando dá. Tá? Tem superintendências pequenas que tem 2, 3 peritos. Pintor, geologia, ferrou, filho. Ferrou, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos 11 peritos em informática, né? Nós temos uma quantidade até muito boa. Mas nós não temos o agente de Polícia Federal com o cargo específico em informática, com a formação específica em informática. Nós exigimos 3º grau, qualquer faculdade. Então, dentro do quadro que nós temos, nós estamos garimpando quem tem a faculdade de informática, quem já trabalhou com isso, quem gosta desse tipo de coisa, para trabalhar conosco. Então, como eu falei, nós tínhamos que arrumar a casa, né? Arrumando a casa, a gente fez o projeto Oráculo, o projeto Tentáculos, fizemos uma aquisição grande de equipamentos e a estruturação das delegacias de repressão a crime cibernético. Aprendemos muito com o projeto Tentáculos, que foi sobre fraude bancária, né? Tanto o cartão de crédito clonado, quanto o cartão clonado, quanto as fraudes de internet bank. O projeto Oráculo já são os ataques de negação, já são os ataques de defacement, já são os ataques de infraestrutura. Aprendemos muito com isso. Para quê? Para que a gente pudesse adquirir os equipamentos. Nós tivemos agora na ISS, uma feira que teve lá em Brasília, maravilhosas ferramentas para serem utilizadas. Nós estamos comprando diversas ferramentas de monitoramento, de análise, de business intelligence. Mas há 3 anos atrás, essas ferramentas não iam adiantar de nada para a gente, porque nós não estávamos preparados. Nós tínhamos, só no Rio de Janeiro, vou falar alguns números do Rio de Janeiro. Hoje, eu tenho 30 investigações em crime cibernético. Eu teria, quando nós começamos, 1.300. 1.300. O inquérito policial ele tem um prazo. Dentro de 30 dias, ele vem para a mão do delegado, tá?
e ele tem que voltar ao Ministério Público para que o Ministério Público dê mais prazo. Ele tem prazo, ele é formal. Para que ele chegue no Ministério Público, ele passa pelo delegado, pelo escrivão, pelo cartório, pela corregedoria, pelo protocolo do MP, pelo protocolo... Cara, é tanta gente que ele passa que ele demora uma semana para ir, uma semana para voltar. Tá? E imagina fazer isso com 1.300. Tá? Imagina fazer isso com 36 mil, que são os números atualizados de fraudes bancárias eletrônicas, quer seja de internet, quer seja de cartão de crédito, aqui do Rio de Janeiro. 36 mil. Eu teria, eu sou o delegado responsável por essa área, eu teria 36 mil inquéritos. Não dá tempo nem de olhar, não dá tempo de assinar. Eu acho que eu ia criar um carimbo só para poder pedir vista. Então, todos esses sistemas estão uma grande base de dados da polícia, que é a Sintepol, tá? E faz o quê? Todas as informações vão para esse banco de dados e são analisados. A partir daí é que você tem os relatórios e a partir daí você tem uma investigação, tá? Uma investigação. Ao invés do princípio da obrigatoriedade fazer com que nós investigássemos ou nós instaurássemos um procedimento formal para cada notícia de crime, nós agora temos a junção de todos eles. E o que era engraçado era o seguinte: nós recebíamos a informação de crime, um exemplo da Caixa Econômica, que falava assim: a conta XYZ da agência XYO foi fraudada. Aí eu recebi aquilo, tá bom. Aí, ofício para a Caixa Econômica Federal: por favor, me mande as operações. Não posso porque é segredo, é sigilo bancário. Ah, vocês estão de brincadeira, né, cara? Vocês não podem tá falando isso. Mas a gente enfrentava isso daí. Aí o gerente da agência Praça 15 falava assim: ah, então isso daí é só com jurídico. Aí manda para o jurídico. E aí a gente ficava interminavelmente. Então, a estrutura veio em 2008 com o projeto Tentáculos, que fez com que cada fraude era um inquérito, cada cartão clonado era um inquérito. E nós fizemos o quê? Desenvolvemos um banco de dados, criação dos grupos, instalação no grupo. Os limites da investigação: falta de conhecimento dos atores, todos os atores, tá? Menos o hacker, que o hacker tem conhecimento. Mas todos os atores: polícia, Ministério Público, Justiça, tá? Você falar que aquela fraude que eu mostrei lá, elas são interconectadas, era difícil explicar isso. Eu consegui arquivar 1.300 inquéritos. Uma procuradora não aceitou, ela não entendia isso daí. E eu fiquei com 130 inquéritos trabalhando da maneira antiga ainda. Aí ela falava assim: tem que ouvir fulano de tal. Aí eu escrevia para ela: doutora, fulano de tal é vítima de acordo com a página tal. Aí ela: ouvi fulano de tal para saber aonde ele guardava o cartão de crédito. Aí eu oficie-se a delegacia de Polícia Federal em Marabá, por carta precatória, para ouvir a fulaninha de tal para saber onde ela guardava o cartão de crédito. Não aceitou. Mas a grande maioria aceitou, e hoje, ao invés de termos 411 mil inquéritos policiais, que são as 411 mil fraudes da Caixa Econômica Federal, que são investigadas por esse novo sistema, nós só temos cerca de 1.000 inquéritos de crime cibernético. Então é uma conta assustadora. Por quê? Porque elas estão interligadas. Porque quando tu dá um clique, sai 1.000 spam mole. Então a falta do conhecimento dos atores, demora no deferimento de cautelares. Eu falei da cooperação internacional, que o Twitter, o Facebook me dá a resposta com 2 dias.
uma cautelar muitas vezes demora vários dias, tá? Para sair. E se você não for lá conversar com o juiz, a coisa não sai. Necessidade de autorização judicial para preservação de dados, né? A gente só tinha a instauração do inquérito policial vários meses depois da informação do crime. Então, quando você ia pedir os dados cadastrais, dado de IP, dado de log, qualquer outra coisa que você fosse pedir a um provedor de acesso, ele falava, não tem mais, não tem. Sou obrigado a guardar? Não tem. Acabou. E você não tinha nem como começar a investigação. E o princípio da obrigatoriedade que era era entendido de uma maneira, ao nosso ver, errada. A outra necessidade era a mudança no direito penal. Por quê? Porque o tipo penal não existe. Já foi falado pelo colega aqui, logo de manhã, 8 horas da manhã, volta a falar. O projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, que o pessoal brinca, fala que é da Carolina Dickmann, que, por sinal, as fotos eu tive que ver por questões profissionais, né? Não foi por causa dela, não, porque ele já se empenhava pra caramba por causa disso. A gente fez um debate tanto com o deputado Azeredo quanto o deputado Paulo Teixeira, e eles se empenhavam nisso daí. Mas precisava de um marco, apesar da gente já trabalhar com o furto, apesar da gente já trabalhar com os ataques contra a infraestrutura, havia necessidade de uma instalação específica da tipificação do direito do crime cibernético. Mas, além da mudança no direito penal, nós temos que ter mudanças no processo penal. Por quê? Fala para mim, onde é que é o local do crime cibernético? Aonde? Eu estou aqui, faço uma fraude, a conta é lá em Marabá. Sabe onde é que era feita a investigação, gente? Lá em Marabá. Porque o STJ entendia que era aonde se subtraía o bem do lesado. Então, o que acontecia? Vamos lembrar, o Código Penal é de 1940, o Código de Processo Penal é de 41, discutidos, votados na década de 30, provavelmente, né? Por pessoas que nasceram quando? Em 1800 e burdoada. Que foram criados por pessoas que nasceram em 1800 e burdoada. Claro, foi isso daí. Então, você, no Código de Processo Penal, tem lá, ao se deparar com crime, a autoridade policial deve ir ao local. Se eu for a 1.300 locais, a 36 mil locais, eu estou frito, não faço outra coisa. E nesse trânsito aqui do Rio de Janeiro, eu nem vou, né? Não consigo nem ir para fazer isso. Por quê? Há necessidade de mudança no processo penal. Local de crime, qual é? Não dá mais para falar. Tá? A internet não tem fronteira. Competências para o julgamento. Quem é o competente para julgar isso daí? É o juiz aqui, do Rio de Janeiro? É do Maranhão? É de Brasília? A gente não tem essa definição. A prova digital, ela é aceita? Não é aceita? Ela é muito contestada, isso daí. Por quê? Falta de conhecimento dos atores. A busca e apreensão na internet pode ser feita? Eu olho lá e vejo todo o conteúdo do crime lá no computador. O provedor está lá em Samoa, falaram de Samoa aqui hoje de manhã. Lá na Chechênia, sei lá onde é que está. Posso ir lá e pegar? Posso. O juiz vai validar essa prova? Busca e apreensão. Porque quando o juiz expede lá busca e apreensão, eu vou na casa do sujeito, toque, 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 né? Senhor, cidadão, por favor, senhor, por favor, abra a sua porta que eu vou entrar, que eu vou pegar o seu HD. Ótimo. E na internet? Não dá. E, mais uma vez, o princípio da obrigatoriedade. Então, aqueles números que eu falei, como trabalhar com isso, com o princípio da obrigatoriedade? A cada notícia de crime, você teria que instaurar um procedimento formal. 1 milhão de fraudes bancárias, 160 mil fraudes por ano na Caixa, 2 mil ataques por hora, 480 milhões de novos vírus. Isso daí eu vi num programa, nem sei se é verdade, foi o cara lá que falou, tá? Mas esse daqui, a mulher falou, estava do meu lado
estava do meu lado num evento em Brasília. Eu estava na mesa com ela, fazendo uma mesa, um debate, e ela falou, dados de uma operadora de cartão de crédito, não vou falar qual é, mas eles bloqueiam, eles conseguem bloquear, segundo ela, 203 milhões de tentativas de fraude por ano. Para o direito penal, é tentativa de crime, deveria, pelo aquele princípio da obrigatoriedade lá, era para instaurar inquérito policial. Tá? Então, nós temos o projeto Tentáculos, o projeto Oráculo e o crime de alta tecnologia. Então, a nova forma de investigação é qual? Antigamente era a entrega descentralizada, demorava, poucas informações, a gente trabalhava com pouquíssimas informações. Hoje a gente tem mais de 50 informações que fazem o cruzamento. Então, se você colocar 50 informações vezes 460 mil fraudes, 23 milhões de informações que podem ser cruzadas. 50 informações vezes 1 milhão de fraudes, 50 milhões de informações que podem ser cruzadas. 50 informações vezes 203 milhões de tentativas de fraude, porque essas informações vão chegar para a Polícia Federal, nós teremos, sei lá, um número aí, número pra caramba. Tá? Quais são os desafios? O iCloud, o Deep Web, que é onde acontece todo tipo de crime, as fronteiras do ciberespaço, cooperação penal internacional, como fazer isso. Foi falado hoje na Convenção de Budapeste, né? É muito legal o tipo de cooperação que eles fazem, mas você tem que ser signatário, e o Brasil não assinou a Convenção de Budapeste. Tá? E cooperação policial internacional, nós temos uma dificuldade com relação a isso, até pela nossa língua. Tá? Quase ninguém fala português no mundo. E mudanças no processo penal. Esses são os grandes desafios. Quais são os riscos? Os grandes eventos. No Rio+20, nós trabalhamos com 3 equipes. Uma no próprio evento, uma em Brasília, fazendo monitoramento de toda a rede, e uma de polícia judiciária aqui na Superintendência do Rio de Janeiro. Esse evento nos trouxe algumas peculiaridades. Nós temos o princípio da territorialidade, né? O crime no Brasil, quem investiga e quem julga, Brasil. O crime na Argentina, quem investiga e julga, Argentina. O Rio Centro era território da ONU, não era território brasileiro. E a gente falava assim, se reza para acontecer. E como é que acontece? Se tiver lá, a minha equipe, eu falei assim, ó, vem, filho, descobriu o cara, abraça ele, vai conversar, vamos tomar um café ali fora. Na hora que sair, vem cá, vamos tomar um café, vamos ali fora. Não, aqui não, vamos ali fora, ali fora. Chegou lá, era complicado, a gente não podia entrar armado no Rio Centro. A gente não podia entrar armado. Pô, mas eu sou polícia. Não, filho. Tu é polícia lá para tuas bandas, lá para tuas negras, aqui tu não é nada. Foi complicadíssimo, foi bem complicado fazer esse tipo de trabalho.